Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Sérgio Sarquis aqui no YouTube, pela Rede Atualizada de Ensinos. Nós vamos dar continuidade ao assunto regra de 3, agora resolvendo exercícios sobre a chamada regra de 3 composta. Nas duas aulas anteriores, nós resolvemos problemas da regra de 3 simples, que é aquela regra de 3 que envolve apenas duas grandezas. Então, a partir de agora, você vai observar que todos os exercícios terão 3 ou mais grandezas envolvidas na questão. Perfeito? Então vamos lá para a questão de número 3, que você pode acompanhar na sua telinha aí. No internato, 35 alunos gastam R$ 15.400 pelas refeições de 22 dias. Quanto gastariam 100 alunos pelas refeições de 83 dias nesse internato? Então é muito importante que ao ler o texto você imediatamente comece a identificar onde estão as grandezas. Então, para você lembrar, eu disse assim: para cada informação numérica, para cada informação onde haja um número, vai haver uma informação associada a esse número. Essa informação associada é a grandeza da qual falamos. Por exemplo, começando a leitura do texto, ele fala assim: 35 alunos. Então, a primeira grandeza envolvida nessa questão é a quantidade de alunos. Prosseguindo, ele diz que gastam R$ 15.400. Portanto, a segunda grandeza é o valor gasto por essas refeições. De 22 dias. Dias é uma unidade de tempo. Então, nós identificamos na leitura do texto a existência de 3 grandezas, onde ele diz que 35 alunos gastam R$ 15.400 durante 22 dias. Perfeito. Prossegue o texto dizendo: quanto gastariam? Então, o X da questão está no valor a ser pago. Por 100 alunos, para alimentá-los durante 83 dias. Então essa é a montagem da nossa regra de 3, que é composta pelo fato de nós termos 3 grandezas. Muito bem, como é que eu faço agora para resolver o problema? Então a regra estabelece o seguinte: o X da questão, vamos assim dizer, está no valor a ser pago. Então eu tenho que comparar a grandeza onde está o X com as demais. Então nós vamos comparar preço com quantidade de alunos e vamos comparar preço com tempo. A comparação tem que ser feita no local onde está o X da questão com as demais. Eu não vou precisar comparar alunos com tempo. A regra é bem clara, né? Compare o X da questão com as demais. No momento que você estiver fazendo a comparação entre duas, esqueça a terceira. Então vamos lá. Vamos comparar valor pago com quantidade de alunos. Para você fazer essa comparação, é inevitável que você monte aquela perguntinha, né? Então vamos pensar o seguinte: quanto mais alunos eu tiver que alimentar, mais eu vou gastar. Então, quanto mais alunos, maior o gasto. Mais alunos, maior o gasto. Então, eu estou diante de grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer que eu tenho que colocar as setas no mesmo sentido.
ambas para cima ou ambas para baixo. Então, no caso aqui, vamos colocar as duas setinhas para cima. As duas setinhas apontando para o mesmo sentido é para estabelecer que a relação entre essas grandezas é da forma diretamente proporcional. Agora vamos analisar o quanto eu gasto com o tempo de alimentação. O tempo aqui indica a quantidade de dias que eu vou alimentar esses alunos. Ora, quanto mais tempo você passar alimentando os alunos, maior será o gasto. Pensa, uma coisa bem simples. Você gasta uma quantia X para se alimentar durante a semana. Se você considerar durante um mês, é claro que você vai gastar mais. Então, quanto maior o tempo, maior o valor que eu gasto com a alimentação. Portanto, também são grandezas diretamente proporcionais. E, portanto, as setas devem estar necessariamente no mesmo sentido. Setas no mesmo sentido porque são proporcionais. Setas no mesmo sentido porque são proporcionais. E agora eu vou proceder da mesma forma como nós fizemos nas questões anteriores. Nós vamos seguir as setas para poder montar a equação do problema. Ou seja, a seta serve de orientação para eu não errar o posicionamento dos números. Então começa aqui, ó, onde tem o X. Começa nessa setinha. Então você diz assim, X está para 15.400, assim como X está para 15.400, assim como 100 estará para 35, 100 estará para 35, vezes, é sempre vezes, 83 para 22. 83 para 22. Então, essa é a ideia da colocação das setas. É eu posicionar os números de forma correta. Porque se você posicionar um valor errado, é evidente que você vai encontrar uma resposta errada. As setas estão aí para me orientar na posição dos números. Lembrando que, se você souber fazer de uma maneira diferente, fique à vontade. A nossa ideia é sempre passar de uma forma que você se sinta mais seguro. Caso você saiba resolver de outra forma, tá tudo certo, não tem problema algum. Bom, outra coisa importante. Esses números não foram escolhidos de forma aleatória. A banca examinadora que faz a prova, no caso o professor que faz a questão, ele sempre procura utilizar números que têm uma relação entre eles. Por exemplo, aqui tem uma série de valores aqui, né? Você poderia simplesmente multiplicar os números e tal, mas eu sempre oriento no seguinte sentido. Antes de multiplicar os números, verifique a possibilidade de algum número de cima poder simplificar com algum número de baixo. Por exemplo, tanto 35 quanto 100 são números que podem ser divididos por 5. Então aqui ficaria 7 e aqui ficaria o valor 20. Perfeito? Então já ficou o valor menor, né? Ao invés de multiplicar por 35, eu vou multiplicar por 7. Ora, o valor 20, ele cabe ser simplificado com o 22. Então, por exemplo, por 2 dá 10, por 2 dá 11. Então, a nossa equação, ela ficaria assim, x sobre 15.400 igual. Aqui sobrou um 10, aqui tem o 83. 10 vezes o 83. Aqui embaixo tem um 7 e aqui tem um 11. Ok? Muito bem.
O 10 não consegue simplificar nem o 7, nem o 11 e nem tampouco o 83. Conclusão. O nosso valor de x será 15.400, porque esse valor sobe para multiplicar lá. Vezes 10, vezes 83, dividido por 7 vezes 11. Você deve estar perguntando assim, mas por que o Sérgio não multiplicou o 7 pelo 11? Porque eu vou verificar se o 15.400 não dá conta direta com alguém. Por exemplo, olha só que interessante. 15.400, eu acho que daria conta direta com o 11. Vamos pensar. 15 com 11 dá 1, sobra 4. 44 por 11 dá 4, sobra 0 e abaixam 2 zeros. Conclusão, se eu simplificar 15.400 por 11, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1.400. Perfeito? Muito bem. Agora a tua conta ficou assim, ó. Não precisa ter pressa, né? O importante é entender, o importante é acertar. Agora a tua conta ficou assim. Nós já vimos que o 10,83 não tem conta direta com 7, mas o 1.400 tem. Porque se eu dividir 14 por 7 dá 2. Então aqui vai ficar 200. Olha como a conta ficou muito simples. 200 vezes 10 vezes 83. Ora, 2 vezes 83 você dobra. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. Acompanhado de 3 algarismos zeros. Pronto. Está feito a conta. Então, para alimentar 100 alunos durante 83 dias, nós vamos gastar R$166 mil. Essas contas são típicas de prova. Todas as bancas examinadoras trabalham com esse tipo de exercício. Portanto, você vai encontrar isso em qualquer prova que você faça, de matemática e raciocínio lógico. O que você não pode cair é na armadilha do examinador, no sentido de multiplicar números. Antes de você multiplicar os números, torne-os menor. De que maneira? Simplificando. Porque é inevitável. Ou você simplifica agora, ou você vai simplificar lá no final. E trabalhar com um número maior, com um número grande, sempre é mais complicado do que trabalhar com um número menor. É mais fácil você enxergar que o 100 e o 35 são ambos divisíveis por 5. Ok? Mas, repito, sabendo fazer de outro modo, fique à vontade. Ok, turma? Legal. Vamos fazer, então, um segundo exercício para a gente poder entender legal essa história da regra de 3 composta. E observe que nessa questão que nós acabamos de fazer, as grandezas todas se relacionavam de forma diretamente proporcional. Então vamos para o exercício número 4, que você pode acompanhar na sua telinha. A questão diz assim: empregaram-se 27,4 kg de lã para tecer 24 metros de fazenda de 60 centímetros de largura. Qual será o comprimento da fazenda que se poderia tecer com 3,425 toneladas de lã para se obter uma largura de 90 centímetros? Então, mais uma vez, você pode perceber que a cada informação numérica está associada a ela uma palavrinha, uma unidade. E essa palavrinha, essa unidade, é a grandeza envolvida no problema. Portanto, quando ele diz 27,4 kg de lã, então,
A primeira grandeza envolvida é a quantidade. Quantidade de lã. Se você quiser chamar isso de massa, fique à vontade. Para tecer 24 metros de fazenda. Então, 24 metros seria o comprimento. De 60 centímetros de largura. Então, a terceira grandeza é a largura. Então, nesse exercício, é como se nós tivéssemos algo assim, ó. Aqui está o comprimento e aqui está a largura. Então, ele está dizendo o seguinte: eu utilizei 27,4 quilogramas de lã para tecer 24 metros de comprimento de um tecido com 60 centímetros de largura. Então, ele está tecendo 24 metros de um tecido que tem 60 centímetros de largura. A pergunta é a seguinte: qual será o comprimento dessa fazenda? Olha lá, qual será o comprimento? Então, o X da questão está aqui. Usando 3,425 toneladas de lã e aumentando a largura para 90 centímetros. Perfeito? Muito bem. Eu trouxe esse exercício para a nossa aula por vários motivos, vários aspectos que eu julgo ser importante. Primeiro, é um exercício que certamente faz parte de um edital onde tinha lá sistemas de medidas. Por quê? Porque aqui vai exigir de nós a transformação de quilograma em tonelada ou de tonelada em quilograma. Então, certamente no edital de onde veio essa questão, tinha lá sistemas de medidas. Segundo motivo, eu estou trabalhando com comprimento aqui em metros e a largura aqui em centímetros. E isso, na hora da prova, sempre causa uma dúvida no aluno. Pô, será que eu tenho que fazer a conversão? Então, esse é outro questionamento que a gente vai tentar eliminar agora, ok? E terceiro, que nesse exercício em particular, vai aparecer uma perguntinha que eu tenho que ficar muito atento à resposta dela. Essa questão é muito legal, essa questão certamente pega muita gente na hora da prova. Então vamos lá. O X da questão está no comprimento. Então nós temos que comparar comprimento com quantidade de lã, comprimento com quantidade de lã e comprimento com largura. Então a comparação é onde está o X para as demais. No momento que eu estiver fazendo a comparação entre duas, eu esqueço a terceira. Então, primeiro vamos comparar comprimento com quantidade de lã. Vamos pensar da seguinte maneira. Se eu tiver uma peça com esse comprimento, eu uso uma quantidade de lã. Se eu tiver uma peça com comprimento maior, é evidente que eu vou usar mais lã. Então, o comprimento e a lã são duas grandezas que se comportam de forma diretamente proporcional. Quanto maior o comprimento da peça, maior quantidade de lã que eu vou usar. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. E por serem diretamente proporcionais, eu coloco as setas nos mesmos sentidos. Tá? Aqui nós estamos colocando as duas setas para cima. Aqui um parênteses, né? Pensa um pouquinho. Se você tivesse que pintar um muro, você usaria uma quantidade de tinta.
Se você tiver que pintar um muro cujo comprimento é o dobro do anterior, você terá que usar uma quantidade de tinta maior. Então, quanto maior o comprimento do muro que eu tenho que pintar, mais tinta eu vou usar. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós estamos fazendo um tecido. Quanto maior o comprimento da peça, maior quantidade de lã. Por isso, grandezas diretamente proporcionais. Perfeito? Legal. Agora nós vamos comparar comprimento com largura. E aqui eu peço um cuidado enorme com essa comparação. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha uma certa quantidade de lã. Eu tenho uma certa quantidade de lã. E que com essa quantidade de lã, eu consigo tecer uma peça como essa. Com esse comprimento e com essa largura. Ok? Muito bem. Agora, se eu reduzir o comprimento da peça, digamos que eu coloque um comprimento assim, estou exagerando para ficar bem claro, à medida que eu reduzo o comprimento, eu posso aumentar a largura. Então, quando eu comparo as duas peças, a de cima tem comprimento maior, a de baixo tem largura maior. Então, ao passar da primeira para a segunda, o comprimento caiu. A largura, por sua vez, aumentou. Então, o fato de você ter reduzido o comprimento, permite que você use uma largura maior. Então, comprimento e largura nesse exercício comportam-se de forma inversamente proporcional. Isso quer dizer, então, que as setinhas terão que estar em sentidos opostos. Como você já arbitrou esta para cima, então agora necessariamente você coloca essa aqui para baixo. Sentidos inversos porque é inversamente. Sentidos iguais porque é diretamente. Essa análise é muito interessante, né? Se você tem uma mesma quantidade de lã e deseja fazer uma peça de comprimento menor, você pode comparar ou compensar aumentando a largura. Legal. Daqui para frente fica igual ao exercício anterior. Vamos seguir a setinha. Então fica x está para 24, assim como 60 está para 90, 60 está para 90, vezes, atenção agora, essas duas medidas aqui estão em unidades diferentes. 3,425 toneladas, 3,425 toneladas, eu passo para metro multiplicando por 1000. Então, quando você pega o valor em tonelada e quer passar para metros, basta você multiplicar por 1000. E multiplicar por 1000 é jogar a vírgula 3 casas para frente. Então, você tem 3.425 quilogramas. Então, na hora de montar essa fração aqui, eu não vou usar 3,425. Eu vou usar 3.425 sobre 27,4. Ok? Muito bem. Então, como eu disse anteriormente, não compensa eu multiplicar esses números aqui, porque eu vou tornar esses valores cada vez maiores. Então é interessante, é extremamente interessante você simplificar antes de realizar a multiplicação. Por exemplo, nós podemos tirar um zero de cima com um zero de baixo. Então já ficou um pouco menor.
Tanto 6 quanto 9 são divisíveis por 3. Portanto, ficaria 2 em cima e o 3 embaixo. Então, a nossa continha ficaria assim. X sobre 24 igual a 2 vezes 3, 4, 2, 5 sobre 3 vezes 27,4. Ok? Muito bem. Se nós passarmos o 24 para cima, ele vai passar para lá multiplicando. Então vai ficar 24 vezes 2 vezes 3.425, 3 vezes 27,4. Perfeito? Muito bem. O 24 ele é múltiplo de 3. Então eu posso simplificar. Por 3 dá 1, por 3 dá 8. 24 por 3 dá 8. Então nós estamos diante agora da seguinte multiplicação. 8 vezes 2, 3.425, dividido por 27,4. Legal. Você deve estar achando ruim o fato do número ter aqui uma vírgula. E deve estar pensando, pô, dividir com vírgula não é legal. Dividir com vírgula não é fácil. Então tem uma maneira bem prática de você sair dessa situação problemática aí. Você não consegue dividir número com vírgula? O que é que você teria que fazer para tirar a vírgula dessa posição? Você diz assim, bom, basta eu caminhar uma casa para cá. Ora, caminhar uma casa para frente equivale a multiplicar o número por 10. Então não tem problema. Tira a vírgula dessa posição, o número vai virar 274. E coloca um zero a mais. Então agora você não está mais dividindo o número com vírgula. Agora você está trabalhando só com números inteiros. Inclusive você pode agora até simplificar valores. Olha só que interessante. O 2 é um número par. 274 também é um número par. Então você poderia pegar o 2 e simplificar. Ficaria 8. Aqui fica 34.250 dividido. Vamos simplificar 274 por 2? Vamos dividir isso aqui por 2? Aqui vai dar 3, sobra 1, 7. Sobre 137. Por 2 dá 1, por 2 dá 3, sobra 1, 14 por 3 dá 7. Muito bem. Você deve estar louquinho para multiplicar 34.250 por 8 para depois dividir. Olha só. As questões de concurso público sempre formam números em cima que podem ser simplificados com alguém de baixo. Talvez eu não consiga dividir os 137 por 8. Mas 34.250 eu acho que dá conta direta com 137. Não custa. Vamos ver? 34.250. Vamos dividir isso aqui por 137. Ora, quantas vezes o 137 cabe aqui dentro? Acabamos de ver, cabe 2 vezes. 137 vezes 2 é 274. Vamos colocar aqui, 274. Certo? Então, vamos diminuir os valores. 12 menos 4 dá 8. Aqui fica 3, 13 menos 7 dá 6, aqui fica 2, sobra 0. Vamos agora baixar o 5. Então nós formamos aqui o número 685, dividido 137. Como termina em 5, vamos fazer uma verificação. 5 vezes 7, 35.
vão 3. 5 vezes 3, 15, com mais 3, 18. Vão 1, 5 e 1, 6. Então aqui cabe 5 vezes. E sobra 0. Baixando 0. Conclusão. A simplificação desse número por este vai dar 1 e vai dar 250. Isso quer dizer, então, que o valor de x que nós estamos procurando será 8 vezes o 250. Portanto, x vai valer 2.000. Quem diria que diante desses números tão estranhos, né? Tão diferente, nós fôssemos chegar num valor bonito, um valor inteiro. Em outras palavras, eu vou precisar de 2.000 metros de tecido, de comprimento, para poder fazer o que ele está pedindo aí. Perfeito, pessoal? E observe que nesse caso, a nossa regra de 3 composta, ela tem parte diretamente proporcional, parte inversamente proporcional. Por isso que na aula anterior, eu falei que quando se trata de regra de 3 composta, a gente pode falar que ela é um mistão. Porque às vezes dentro do exercício, eu encontro as duas situações, da proporcionalidade direta e da proporcionalidade inversa. Perfeito, pessoal? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer mais 2 questões, que é para finalizar mais um assunto importante em termos de concurso público. Ok? Não se esqueçam de ir até os nossos canais lá da Rede Atualizar de Ensino. Vai lá, dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha. Se você ainda não é um membro do nosso grupo, não se inscreveu nos nossos canais, vai lá, se inscreva no canais de todos os professores da Rede Atualizar, que você vai estar contribuindo demais para que todo esse projeto de distribuir ensino de qualidade gratuitamente possa continuar. Tá feito, pessoal? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.